Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. Pois bem, variante Omicron, artigo da Science, publicado no dia 20 de janeiro de 2022. Está lá no site da Science, acessível a todos, ainda bem. Há muita parte técnica, mas eu fiz um resuminho aqui com as partes mais importantes desse belíssimo conteúdo. Então, todo mundo sabe, né, como eles mesmos colocaram, que a variante Omicron, recém-relatada, praticamente já substituindo a Delta como a variante SARS-CoV-2 mais prevalente em todo o mundo. O que eu canso de falar aqui, variante mais prevalente. Por quê? Ela é a mais transmissível e tem uma maior prevalência, mesmo que ela tenha uma menor letalidade devido aos, vamos dizer assim, elevados índices de vacinação. E vocês vão entender o porquê, e isso também está contido nesse estudo. O que vocês estão vendo aqui é a estrutura molecular da nova cepa, da nova variante, a Omicron, tá certo? Então na imagem vocês podem ver a proteína S, a denominada proteína Spike, da variante Omicron. Isso, ela está aqui em roxo, e ela está ligada ao receptor celular, ou seja, ao receptor da célula humana, aqui em azul. Tá? O que acontece aí? Tá? A análise estrutural da proteína Spike, da variante Omicron, em complexo com a AC2, o humano, revelou que novas pontes salinas e ligações de hidrogênio formadas por resíduos mutantes. Esses resíduos denominados o R493, o S496 e o R498 no RBD com AC2. Então essas interações parecem compensar outras mutações da Omicron, como a K417N, conhecidas por reduzir a afinidade de ligação de AC2, resultando em afinidades bioquímicas de ligação de AC2 semelhantes para variantes Delta e Omicron. Eles realizaram também ensaios de neutralização que mostraram que os pseudovírus, eles utilizaram pseudovírus, ou seja, vírus que imitam, para vocês entenderem, o SARS-CoV-2, que exibe a proteína Spike Omicron, exibindo também uma evasão de anticorpos bastante expressiva, bastante aumentada. Tá? Para quem não sabe, eles analisaram a parte de anticorpos monoclonais, lembrando da estrutura do SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19, que é um beta-coronavírus de material genético, RNA de sentido positivo, não segmentado e envelopado, composto por algumas glicoproteínas, antígenos estruturais e não estruturais, incluindo a Spike, que é a S, o núcleo capsídeo N, o envelope E e a membrana M. Então a glicoproteína, a S, que é um tipo de glicoproteína de membrana, é formado por duas unidades funcionais, que é a chamada S1 e S2. A primeira, responsável pela ligação a alguns receptores de membrana na superfície da célula hospedeira, notadamente ao receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que é a AC2, que é citado aí. Só estou refrescando, isso aqui já foi abordado no canal milhares de vezes. Então, já a segunda, ela vai possuir a função de proporcionar a fusão do vírus às membranas celulares. Então, o domínio B, chamado SB da subunidade S1, por sua vez, a região exata
onde a proteína S liga-se com alta afinidade ao receptor AC2, e esse domínio, também chamado de domínio de ligação ao receptor, que no artigo eles colocam milhares de vezes como RBD, né, isso vem do inglês, e interagindo com o receptor AC2 da célula hospedeira, levando à endocitose e posterior replicação viral. O artigo vai abordar também a parte dos anticorpos neutralizantes. Tá? Como o próprio nome sugere, os anticorpos neutralizantes são aqueles que são capazes de bloquear ou neutralizar efetivamente a interação do agente patogênico à célula hospedeira. Então, no caso específico da Covid-19, eles vão inibir a ligação entre o RBD da glicoproteína S e o AC2, impedindo a entrada do vírus à célula-alvo e, em última análise, a sua replicação. Então, essa é a grande diferença e vantagem também em relação aos anticorpos chamados IgGs, já que esses podem se ligar a diversas glicoproteínas virais e em suas diferentes sub-regiões, que são chamados domínios, não necessários especificamente ao RBD. Assim, é possível que alguns pacientes, embora com altas concentrações de IgG, possam não apresentar quantidades significativas de anticorpos neutralizantes na circulação. Então, justamente é isso que foi analisado. Então, a variante Ômicron, o nomezinho dela, se lembra lá da B117? Então, ela é a B11529, tá? Relatada pela primeira vez em novembro de 2021, rapidamente identificada como uma variante muito preocupante devido ao seu alto índice de transmissibilidade. Ela é altamente transmissível. Essa preocupação foi muito aumentada para essa variante, a Ômicron, porque ela está circulando atualmente mesmo em indivíduos duplamente vacinados, com as 2 doses. Então, o SARS-CoV-2 depende da proteína do pico trimérico para entrada na célula hospedeira por meio do reconhecimento do receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que é a AC2, a proteína spike da variante Ômicron. Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, ó. Agora sim. Aqui no ar, vocês conseguem ver as 37 mutações da Ômicron em comparação com as 12 mutações da variante Gama. Aqui, ó, tá? Então, a variante mais mutada a surgir antes do Ômicron. Então, compreender as consequências dessas mutações para a ligação do receptor AC2 e a evasão de anticorpos neutralizantes, como acabei de explicar, é importante para orientar o desenvolvimento de formas terapêuticas eficazes para limitar a disseminação da Ômicron e variantes relacionadas. O que acontece é o seguinte, tá? Eu já vou abordar essas imagens aqui abaixo, mas, gente, tá difícil. O pessoal não está querendo cumprir os requisitos, né, a escala, vamos dizer assim, vacinal das doses de reforço, pensa que é papagaiada, pensa que isso daqui começa a falar que não existe, que não sei o quê. Não, tá? E algumas fake news rolando aí, como eu desmenti ontem, isso uma de várias, tá? Então, a vacinação que está presente, ela consegue justamente, vamos dizer assim, para vocês entenderem, não entrando muito na parte técnica, diminuir os efeitos da Ômicron dentro do seu organismo. Tá? Consegue reduzir, consegue mitigar os efeitos da Ômicron dentro do seu organismo. E vocês vão ver o porquê.
esse estudo da Science é muito promissor, é muito, assim, é revelador, tá? É revelador. Então, o biólogo ou profissional que analisar esse artigo vai ficar, assim, bastante, vamos dizer, estarrecido seria a palavra mais correta, não pelo trabalho brilhante, não é isso, mas estarrecido pelas bobagens que estão sendo ditas, pela negação da pandemia, pela negação que o vírus existe, e por tantas fake news. Isso que estarrece e muito, porque está aqui a análise molecular do vírus. Lembrando que a proteína spike compreende dois domínios, o domínio S1, que contém o domínio de ligação ao receptor RBD, e ao domínio S2, da fusão da membrana. Ela tem simplesmente 37 mutações na proteína spike em relação à cepa inicial. Lembrando que a cepa inicial é a cepa de Wuhan, com 15 delas presentes no domínio de ligação ao receptor RBD. Tá? Lembrando novamente que o RBD media a ligação às células humanas através do receptor AC2 e ao alvo primário dos anticorpos neutralizantes. A nível de comparação, a variante Delta, que era a linhagem SARS-CoV-2 predominante até o surgimento da Omicron, tem 7 mutações na proteína spike em relação à cepa original, que é a cepa inicial, que é a cepa de Wuhan, com 2 mutações dentro do seu RBD. Então, das mutações do pico da Delta, então tem 2, sendo essas daqui, a T478K no RBD, a D614G no terminal C de S1, são compartilhadas com a cepa Omicron. Então, a análise da sequência do genoma da Omicron sugere que ele não é derivado de nenhuma das variantes atualmente circulantes, podendo ter uma origem diferente. Isso daqui é altamente promissor. Você começa a entender toda a parte molecular, toda a parte da estrutura dessa cepa, da estrutura viral, e isso nos permite uma análise, uma compreensão até para novas terapias e ajustes na parte vacinal. Mas uma coisa aqui que me vem à mente é que quando você está falando do SARS-CoV-2, Covid-19, que leva a Covid-19, essa nova coronavirose, gente, muitas pessoas me perguntam no privado, tá? Em modo privado, professor, quando é que vai acabar tudo isso? Isso já podia estar bem mais mitigado, bem mais reduzido, mas infelizmente, por atitudes inadequadas do nosso próprio povo, da nossa própria população, e também por parte do poder público em conjunto, que assim é desastroso, nós chegamos a essa situação. Tá? Não só no Brasil, mas o Brasil realmente está me chocando demais, porque nós tínhamos campanhas de vacinação em massa, nós tínhamos um esclarecimento, e tudo isso está sendo jogado na lata do lixo por pessoas que não conhecem o mínimo da parte da biologia, o mínimo da parte de vírus, da parte virológica, da parte da evolução virológica, não conhecem nada a respeito do SARS-CoV-2, ou seja, são meros palpiteiros de plantão, inclusive grande parte do pessoal da área da saúde embarcou nessa canoa furada, repetindo um bando de asneiras. A função das vacinas contra a Covid-19 é justamente
mitigar os efeitos, né? Os efeitos que esse vírus causa no seu organismo, não levando você à morte, não levando você à hospitalização, não levando você a condições extremamente severas, como nós vimos no início da pandemia. Os resultados estão aí, é inegável, os resultados estão aí, estão sendo demonstrados, está na cara de todos e de todas. O número de mortes despencou. Porém, contudo, entretanto, o que está acontecendo? Está sobrecarregando o sistema de saúde por causa da síndrome respiratória aguda grave. Por quê? Porque parece que a pandemia acabou. E não acabou. Não acabou. E nós vamos ter ainda, com certeza. Com certeza. Quarta dose, assim, sucessivamente. De 3 em 3, de 4 em 4 meses, e assim vai, até nós termos justamente o chamado antiviral. Quando nós tivermos o antiviral, aí sim, todo mundo com acesso, todo mundo ali bonitinho, aí sim. Mas enquanto isso, nós temos que seguir os protocolos à risca. O que eu vejo, por exemplo, no Brasil, mais Rio de Janeiro e aqui em São Lourenço, Minas Gerais, né? Mas sinto até mais aqui em Minas, o pessoal abandonou os protocolos. Abandonou. Então, com uma maior transmissibilidade, consequentemente, você vai ter o quê? Novas cepas, novas variantes. Aí vai dar isso daqui, ó. Assustador, acabei de colocar, novembro de 21, África, aí começa tudo. Uma velocidade espantosa. Nós estamos agora, final de janeiro, ainda em janeiro. O número de casos, assombroso, assustador. E esse estudo, então de parabéns, veio para elucidar isso. São 37 mutações. 37. 37, com uma gravidade que está lotando aí os postos de saúde, clínicas, laboratórios para testes, etc. Aqui vocês podem ver o diagrama esquemático, né, ilustrando o arranjo de domínio da proteína spike, as mutações presentes na proteína marcadas, né, 37. Aqui um mapa, né, da proteína spike, tá, com protômeros coloridos em diferentes tons de roxo, aqui no B, tá? A estrutura indicando as localizações. Olha que show, gente! Olha que trabalho fantástico, tá? Aí chega um bobão, ou qualquer camarada, e diz, não, isso não existe. E ninguém faz nada. Aqui a estrutura da proteína. Aqui tá a tradução não deu sentido, mas perdão, vou corrigir aqui, tá certo? Aqui a Omicron, tá certo? A estrutura indicando as localizações das mutações modeladas em um protômero. Aqui, onde eu estou com o cursor do mouse, o domínio de ligação ao receptor Omicron RBD, mostrando em duas orientações ortogonais, com posições dos resíduos mutantes, mostrados como esferas vermelhas. Tá? Então, os resíduos mutantes mostrados em células, em esferas vermelhas. Eu ia falar da parte celular, justamente só um instantinho aqui. Justamente dos ataques e também da parte dos linfócitos, né? Linfócitos TCD4, a parte que vai combater
esses corpos estranhos. Estou falando sendo bem didáticozinho, bem bacana aqui para vocês entenderem, que vão tentar defender a gente desse agente agressor para nós, que é o caso do vírus sendo um corpo estranho, sendo um antígeno. Aqui entrando um pouquinho na parte técnica, os investigadores eles quiseram igualmente compreender a capacidade da proteína spike da Omicron exibir maior evasão aos anticorpos. Então, em contraste com as variantes anteriores, a Omicron mostrou uma capacidade mensurável de todos os 6 anticorpos monoclonais que eles fizeram o testados, né, conseguindo escapar totalmente a 5 deles. Então, a nova variante também apresentou maior capacidade de evasão de anticorpos recolhidos de indivíduos vacinados e pacientes não vacinados com a Covid-19. Notavelmente, a Omicron foi menos evasiva da imunidade criada pelas vacinas. Tá? Isso também está presente no estudo. Estou falando de estudo de eu vou gritar aqui de biologia molecular. Eu não estou falando do tiozinho que te envia um bando de babaquice pelo WhatsApp. Não. Eu canso de falar, essas pessoas têm que serem responsabilizadas por tanta papagaia. Ontem mesmo eu divulguei uma aqui que é de rachar. Né? O teste de Covid transmite a Covid-19. Vai ser burro lá no diabo carregue. Então, notavelmente, a Omicron foi menos evasiva da imunidade criada pelas vacinas em comparação com a imunidade da infecção. Aqui saiu errado, tá? A tradução aqui, às vezes está faltando aqui infecção, tá? Mas aqui é o caso quando faz aquela tradução simultânea. É natural em pacientes não vacinados, o que aponta que a vacinação continua a ser a melhor defesa. É óbvio. Antes de falar qualquer coisa, eu não sei do que é feita a vacina, não sei do que é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem vacinas de adenovírus e RNA mensageiro, que não é uma técnica nova, já disse isso aqui, né? A parte de vetor viral, as vacinas que eu costumo brincar, né? A moda antiga. O que é a moda antiga? Igual a da influenza, com o vírus inativado, né? E vai ser aprimorada. Essa vacina do vírus inativado, a chamada Sinovac, Coronavac, ela vai ser aprimorada. Tá? Então, antes de falar qualquer besteira, coloca um copo d'água na boca e engole. Podemos abordar aqui também o seguinte, que as mutações da proteína spike provavelmente são fatores que contribuem para o aumento da transmissibilidade da variante Omicron. Eles colocam aqui até provavelmente, mas provavelmente não, é um dos fatores que está contribuindo. São um dos fatores, infelizmente. Eu acabei de falar aqui. Isso em vários locais. Às vezes o pessoal fala assim, estou dentro de casa, não sei o quê, não vou pegar. E amigos da minha mãe que não estão saindo de casa estão contraindo. Né? Então, mesmo seguindo o protocolo, arrisca. Eu já vi lances de entregadores que estão de máscara, tá? Não a máscara padrão ouro, que na minha opinião tinha que ter assim, uma forçante, quase uma obrigatoriedade, com uma redução de valores, algum acordo com o poder público, com o poder privado, doação das máscaras PFF2, N95, porque a máscara padrão ouro, a parte filtrante, é a parte filtrante de proteção. Então tem muita coisa para ser abordado, mas o pessoal, aquela parada de usar máscara no queixo, nariz de fora, né, com aberturas, né, as partículas virais estão ali.
Aí o lance que eu estava falando, o pessoal é inacreditável. É porque, infelizmente, eu não vou filmar isso, não vou filmar a pessoa fazendo isso. Né? Mas é o seguinte, a pessoa tira a máscara, espirra, shuim, e coloca a máscara de novo. Eu escutei relatos de pessoas falando que entregadores estão fazendo isso em corredores de condomínios. Aí dá nisso que está aqui do lado. Olha que bacana. Não, isso não é bacana. Então nós estamos realmente num ponto assim de regressão que eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Mesma coisa, eu costumo até brincar bastante, mas serve como exemplo. O pessoal fala, não vou me vacinar não vou usar máscara, não vou fazer nada. Então você pode transar sem camisinha. É isso que você está dizendo para mim? E o cara fala assim, né, a mulher não. Né, mas aí não, professor, é diferente. Diferente? Não é diferente. Não é diferente. O que eu escuto de baboseira é quando eu faço a comparação mesmo, o pessoal fica, não, é diferente. Aí eu falo, né, meus amigos e etc. É diferente? Pensa um pouquinho. Aí a pessoa para, pensa, analisa. Que não sei o que, aí dá aquela balançada, né? Mas é isso. A gente chega nessa situação aí. Né? A gente chega nessa situação que vocês estão vendo aí. Aqui, em A, né? Aqui em A, vocês podem ver dá uma olhada aqui, ó. Então, os anticorpos monoclonais e soros derivados de pacientes vacinados, aqui em A, tá? E convalescentes apresentam diminuição da potência de neutralização da Ômicron, onde eles colocaram a neutralização máxima alcançada pelos anticorpos monoclonais indicados contra os pseudovírus do tipo selvagem e Ômicron. E a Ômicron. Tem uma coisa aqui a ser citada, tá? Que é isso daqui, ó, no gráfico, que eles usaram um painel de anticorpos monoclonais neutralizantes que incluem anticorpos dirigidos por RBD e 2 anticorpos direcionados a NTD para investigar o impacto das mutações. Então, justamente colocando que a variante Ômicron não pode ser completamente neutralizada em concentrações máximas de 5 dos 6 anticorpos testados, que foi o que foi apresentado. No B, aqui na figura B aqui, tá? Eles estão falando o seguinte, da perda da atividade neutralizante para ambos os anticorpos dirigidos a NTD contra a Ômicron, tá? Fala também da fuga de anticorpos dirigidos por RBD, aí alguns tipos ali, que é o S2M11, o AB8 e o AB1, provavelmente devido às numerosas mutações da Ômicron que se encontram dentro de suas respectivas pegadas.
Aqui no C e no D, tem análise de soros de pacientes convalescentes, que mostra uma queda ainda maior na potência de neutralização em relação à variante, por exemplo, Delta, diminuição de 8,2 vezes. O grupo vacinado, como eu falei ali, mostra uma redução, mas em grau menor de 3,4 vezes. Que aí a figura 4C aqui, ó, vacinados e convalescentes, tá? Vacinados e convalescentes, tá? A redução sendo extremamente maior nos não vacinados. Então, o grande número de mutações da superfície da proteína spike, incluindo o RBD, imunodominante, ajudaria o vírus a escapar de anticorpos induzidos por vacinação ou infecção anterior. Tá? Foi demonstrado no estudo que há essa redução, sendo extremamente significativa essa redução em não vacinados, né? Ou seja, os não vacinados estão ferrados, né? Aí começa a lotar os postos de saúde, clínicas, hospitais e etc., né? Sobrecarregar o sistema de saúde. Tá? Inclusive, não só com a Ômicron, com outras também menos prevalentes. Mas então, é interessante que a variante Ômicron evoluiu para manter a sua capacidade de se ligar ao AC2 de forma eficiente, apesar dessas extensas mutações. A estrutura CRIO-M do complexo spike-proteína AC2 fornece uma justificativa estrutural de como isso é alcançado. Interações envolvendo as novas mutações na variante Ômicron nos resíduos 493, 496, 498 e 501 parecem restaurar a eficiência de ligação de AC2 que seria perdido devido a outras mutações, como a K417N. A variante Ômicron, portanto, parece ter evoluído para equilibrar seletivamente um aumento na fuga da neutralização com sua capacidade de interagir eficientemente com a AC2. Então, as 37 mutações, a parte estrutural, a parte dos anticorpos neutralizantes, tá? Então, basicamente isso daí, né? Basicamente isso daí, as esferas vermelhas, tá? Dos resíduos mutantes. Gente, gostou do conteúdo? Gostou mesmo? Alguns podem falar, puxa, o vídeo ficou longo, mas extremamente explicativo, e justamente para causar realmente um impacto em pessoas não esclarecidas do que nós estamos vivenciando. O que nós estamos vivenciando é a parte da negligência e da falta de responsabilidade, não só com a sua vida, mas como com a vida alheia. Nós chegamos num ponto de regressão, onde qualquer coisa que é compartilhada e chega a você por um smartphone, você aceita. Isso que eu estou demonstrando é somente um de tantos estudos sérios a respeito dessa nova coronavirose. Então, eu sei que é chato. Máscara, professor, não sei o quê, toda hora álcool em gel, né? Quando é que isso vai acabar? Puxa, eu estou me sentindo uma coisa exaustiva, não sei o que, não sei o que lá. Pois é, mas é muito mais desgastante ver o seu parente, ou você, às vezes, que mora sozinho, num leito talvez de UTI, ou numa observação, né, sofrendo consequências, como alguns colegas, amigos próximos, amigas próximas, e inclusive agora recentemente, inclusive da minha mãe, que contraíram essa nova variante, sentiram falta de ar, corpo mole, diarreia. Então, não deixe isso acontecer.
Faça de tudo e o impossível para não acontecer, seguindo os protocolos, utilizando os protocolos que estão altamente batidos desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia. Se você tiver condições, eu insisto, mas insisto mesmo, use uma máscara PFF2, use uma máscara N95, e eu deixo um recado aqui. Né? Deixo um recado. Tinha que ter políticas públicas mais sérias para vacinação, para uso de máscaras. Né? E antes de escrever qualquer bobagem nos comentários, aqui tem um profissional, tem um biólogo, né, que já desenvolveu protocolos de Covid. Então, por favor, vamos respeitar uns aos outros e vamos dar mais valor à sua vida e à vida do seu próximo, sem fake news, seguindo a verdadeira, boa e velha ciência, com a metodologia científica séria. Tá aí, 37 mutações, estrutura molecular. Gente, eu fico por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, aquele joinha, e quem puder realizar essa colaboração a este canal, o link já está na descrição. Assim como também vai estar na descrição o link do artigo publicado na Science. De antemão, dou os parabéns aqui a todos os autores, a todos os envolvidos nesse brilhante artigo que colocou a estrutura molecular da nova cepa da Ômicron. Forte abraço a todos aos meus ex-professores de biologia celular, a Cláudia Ayub, que sempre está junto comigo, né? A professora Ana Cristina Borges, ao Dr. Noélio Menezes, ao Dr. Pablo Trindade. Muito obrigado pela passagem aqui nesse canal. Está sempre também ali a gente batendo um papo, trocando uma ideia e tirando umas dúvidas a respeito. Ao Dr. Sócrates também, sempre muito ocupado, parte de biomedicina, excelente pessoa, excelente profissional. Só jogar lá, canal acho que é Descomplica, alguma coisa assim, Descomplica Mais, agora me deu um branco. Mas enfim, se vocês jogarem Professor Sócrates no YouTube, vocês vão encontrar lá também. Ele faz muitos vídeos explicando essa parte da nova coronavirose. Um show também de profissional. Gente, eu fico por aqui agora sim. Eu não podia deixar aqui dos agradecimentos finais. Tamo junto, se cuidem, por favor, e fui.